Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa quarta aula de Geografia Bíblica 1, já oramos, como é o nosso costume, sempre antes pedindo a bênção de Deus, a tudo que a gente vai tratar. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos. Graça e paz, pessoal, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos tratando desse assunto, dessa aula, dessa matéria tão maravilhosa, que é a geografia bíblica. Geografia bíblica na Terra Santa. A maneira em que Deus se revela àquele povo, naquela geografia. E eu confesso para vocês que, enquanto eu faço minhas lições de casa aqui, preparando a aula para vocês, é complicado não sentir a emoção, que é imaginar a cada episódio da revelação sagrada naquela pátria, naquela nação, naquela geografia. De imaginar que Deus milagrosamente visitou um povo, gerações, visitou famílias, realizou milagres, revelou a sua vontade, nos deixou a Bíblia, e hoje nós estamos aqui por causa da Bíblia Sagrada, é algo inenarrável, é algo maravilhoso. Eu sei que essa matéria ela é mais técnica, ela é mais repleta de detalhes, mas ela tem sido uma matéria que realmente ela é muito, mas muito boa. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos continuar. Na última aula, eu iniciei a aula falando sobre as 12 tribos de Israel, que é o capítulo 4 do nosso livro-texto, e também, logo na sequência, eu iria mencionar o capítulo 5, que é a geografia física da Palestina, que é um capítulo bem curtinho. Pastor Enéas, no seu livro, ele faz uma síntese. Mas enquanto estávamos ali na aula, passeando, né, por toda a geografia, acabamos demorando um pouco mais, então hoje eu vou tentar correr um pouco. Eu quero hoje concluir essa parte, né, do que faltou do capítulo 4. Paramos ali quando íamos trabalhar um pouco mais sobre a Galileia. Aí a gente vai para o capítulo 5 e vamos para o capítulo 6. O capítulo 6 ele fala sobre a hidrografia da Palestina, ou seja, todos os rios e mares. Então, hoje a gente vai trabalhar nesses, eu diria, 2 capítulos e meio, se sobrar tempo, que eu acho que não vai dar tempo, mas aí a gente começa o capítulo 7, que é a hidrografia da Palestina. Eu acho que não vai dar tempo. Até porque, como vocês sabem, irmãos, eu procuro não só jogar aqui os assuntos para vocês, mas eu gosto muito dessa interação. Tirar dúvidas, esclarecer, até porque o assunto da geografia não é um assunto tão comum à maioria das pessoas. Assim como há um grupo de pessoas que ama matemática, um grupo que ama línguas, outro grupo que ama história, outro grupo que ama poesia, há um grupo de pessoas que ama geografia. Um grupo menor ainda que ama arqueologia. Então, não é um assunto tão familiar, né, para muitos de nós. Mas essa matéria se torna apaixonante porque, mesmo que eu não goste muito do assunto, que é geografia de uma forma geral, ou dessa matéria, quando tratamos da geografia bíblica, essa matéria tem um destaque diferente, porque foi por meio daquela região, daquelas pessoas, daquele cenário que Deus se revelou ao seu povo, que Deus realizou proezas, milagres. Ou seja, não é a terra pela terra, como não é o sábado pelo sábado, é o homem pelo sábado, é o homem pela Terra Santa. Mas foi ali, na Palestina, em Canaã, que Deus se revelou. E praticamente 80% de toda a revelação bíblica está ali no contexto da Palestina e da Síria. Então, meus irmãos, merece a nossa atenção. E se torna apaixonante por isso, tá bom? Então, a gente vai passear, né? E vamos viajar mais uma vez, querendo Deus aí, por esses lugares sagrados, né?
E como vocês sabem, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar reutilizando esse material depois. As aulas gravamos também para que futuros alunos que queiram fazer o nosso curso em EAD, eles estarão utilizando essas aulas como parte do currículo, apenas parte. E também gravamos essas aulas para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. E, para minha surpresa, alguém publicou uma menção em uma das aulas, de homilética, inclusive, dizendo e agradecendo a Deus, agradecendo ao seminário e a nós, por essas aulas gravadas. A pessoa dizia que tem sido muito edificada e muito abençoada com as aulas. E eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse, irmãos, nas aulas passadas, somente de alguém se apaixonar pela Bíblia, meu galardão lá no céu já vai, já vou ter o meu maior galardão. De irmãos e irmãs amarem uma boa doutrina, ou conhecerem pastores piedosos que pregam uma doutrina, eu diria, ortodoxa, conservadora ou reformada, ou como chamamos até mesmo, doutrinas tradicionais. Meus irmãos, estaremos muito felizes, né? Então, eu só de poder aproximar um grupo de irmãos espalhados aí, onde quer que a língua portuguesa seja falada, dessas obras, dessas literaturas, desses homens de Deus, eu vou ficar muito feliz de poder ter contribuído na expansão do reino, na edificação da igreja, dizendo, olha, nós somos dessa linha da Igreja de Jesus, acreditamos dessa forma, seguimos a Jesus sobre tudo, mas acreditamos que a igreja ela tem que ser uma igreja bíblica, escriturística, cristocêntrica. Então a gente fica feliz, né? Eu agradeci depois a esse irmão, deduzo que seja um irmão, né, que fez ali menção às nossas aulas. Então a gente grava por isso também, tá bom? Meus irmãos, então, como é costume, vamos ler um texto bíblico, porque, olha, na última aula, quando falávamos, né, sobre as 12 tribos de Israel, já vou fazer um apanhado, mas eu falei um pouco sobre Siquém. Siquém. Não sei se vocês lembram onde fica Siquém, né? Quem lembra onde fica Siquém? Vale de Siquém. Vocês se lembram do Vale de Siquém? Né? Vale de Siquém, quem lembra do Monte Ebal e do Monte Gerizim? Lembraram? Lembrei. Samaria, né? Samaria, né? Isso, Samaritano. Isso, ali aonde nos dias de Jesus era Samaria, né? Onde habitavam os samaritanos. Olha só, olha que legal. Na última aula, por isso, os irmãos que não vieram, né, na última aula, assistam a última aula, a terceira aula, porque a gente gastou bastante tempo, até tempo demais, mas foi muito legal, porque a gente fez uma boa passeada ali, né? E como eu disse, cada aula é viva, irmãos. As dúvidas de cada irmão, elas são únicas, né? Essa turma tem dúvidas diferentes das turmas passadas. Então, voltando. Júlio lembrou, samaritano. Quando falamos samaritanos no Novo Testamento, dá uma ideia, né? Que era um povo, ou seja, os judeus misturados. Judeus que foram para o cativeiro assírio e depois voltaram, né, para ali, para essa região do norte de Israel, ou aqueles que se mantiveram ali e que vieram povos lá do Oriente, né, babilônicos e de outras cidades, em que o imperador assírio misturou. E a questão o problema não era eles terem se misturado, é eles terem se misturado e depois eles continuarem tendo uma fé misturada. Esse que é o problema dos samaritanos. Porque, irmãos, Deus abrir as portas para que outras nações viessem adorar a Deus no templo, nenhum problema. O problema é que os samaritanos eles queriam continuar seguindo a Deus do jeito deles. Sabe aquela ideia? Eu pego um atalho aqui,
sei que esse atalho vai contra as escrituras, mas eu digo, eu que estou certo, vocês que estão errados. Qualquer coincidência é mera semelhança, né? Para muitas religiões cristãs que saíram do cristianismo, né? Ou seja, hoje, quando comparamos, muitas religiões saíram do cristianismo, se tornaram outra coisa longe do cristianismo e dizem serem, né, a religião correta. O heterodoxo, né? Exatamente. Né? Então, assim, o que acontece? Lá em Siquém, acontece algo maravilhoso. Não sei se vocês se lembram. O que acontece em Siquém? Na última aula eu falei muito que quando o povo de Deus conquista Canaã, antes de conquistar Canaã, Josué ele entra numa cidade que é o primeiro acampamento, que é Gilgal. E ali fomos em Gilgal, do ladinho de Jericó. E depois, quando Josué vai ali reunir o povo e dar ali a grande despedida, ele está em Siquém, ou seja, nessa região que depois se tornou Samaria e depois, só que naqueles dias, nos dias de Josué, era a cidade de Siquém. Então percebam, mas um pouco antes de Josué, tem outro episódio, um episódio muito lindo. Deus fala com um servo dele, ali em Siquém, e ele faz o primeiro altar. Vocês lembram quem era? Vou dar uma... Quem? Júnior falou algo? Abraão. Abraão, parabéns, Júnior. Então vamos abrir em Gênesis 11, 31 até o 12, 7. E eu quero agora ir lá para Siquém com vocês. Olha só que legal. Vamos aqui viajar, meus irmãos. Então peguem aí, apertem os cintos e vamos para as antigas ruínas de Siquém. Olha que coisa linda. Antigas ruínas de Siquém. Hoje está habitado, hoje aqui temos casas, né? Temos os terrenos, temos as construções, temos os lugares, né? Mas essa era a região onde o nosso amado patriarca ouviu de Deus. Então, olha só, olha a região aqui. É onde hoje poderíamos dizer que seria ali a Samaria. Aqui, exatamente em Siquém, aqui é um vale, irmãos. Nessa região é um vale. E aqui temos dois montes. O Monte da Bênção e o Monte da Maldição. Quais eram os nomes deles? Qual era o nome desses montes? Gerizim e Ebal? Exatamente, olha. Inclusive, eu vou até colocar aqui em tempo real para vocês. Olha só que legal. Monte Ebal. Olha só, tá vendo? Monte Ebal. Percebam, olha que coisa linda, meus irmãos. E o Monte Gerizim, pode ver aqui, ó. Pode ver que agora, ó, o outro monte. Então, olha só, deixa eu aumentar aqui. Então, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, eles estavam aqui. E aqui era esse vale, é o Vale de Siquém. Perceba, era um lugar entre vales. Lembrando que vales são férteis, né, geralmente. Então, agora vamos ler o texto bíblico. Já já a gente vai voltar para esse mapa, porque, irmãos, eu confesso que ontem, hoje, né, terça-feira, eu fiquei parando aqui, olhando esse cenário e glorificando a Deus, porque um dia Deus falou com Abraão desse lugar. E toda a história começa em Canaã aqui. É claro que tinha começado antes, Deus dizendo, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu, pela fé. Sai de Ur dos Caldeus, vai para Padã Arã, lá habita, lá enterra o seu pai, e agora desce. E continua sua peregrinação para um lugar. Qual lugar? Não sabia. Mas ele passa aqui pelo monte que depois foi chamado por Moisés de Monte Ebal e Monte Gerizim.
o monte da bênção e o monte da maldição. Mas nos dias de Abraão, o monte Gerizim era só um monte, e o monte Ebal era só um monte. Essa região era a região chamada de Siquém. E aqui, nesse episódio, Deus fala com ele. Então, vamos ler o texto? Quero ler com vocês, vou compartilhar agora. Texto bíblico, que está em Gênesis 12. Mas eu quero ler do 11:31 em diante. 11:31. Então, quem quiser pode abrir na sua versão, que pode ler comigo aqui, 11:31 em diante. Eu vou ler aqui. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir à terra de Canaã. E levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Tera morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Continua? Pode continuar. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava ao oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali Tá bom até aí, meu irmãozão. Tá ótimo, obrigado, meu irmãozão. Fiz questão de ler esse texto, meus irmãos, olha, porque a gente está vendo aqui várias regiões. A gente está vendo aqui a região de Harã, a gente está vendo aqui que Abraão sai e vai para um lugar e chega onde ele chega nesse lugar em Canaã, que é aqui, ó, passa Abraão a terra, lugar de Siquém. Tinha carvalhos. Olha que interessante. Quem habitava ali eram os cananeus. O Senhor aparece para ele e diz: olha, Abraão, vou te dar essa terra. E agora eu queria fazer uma breve viagem com vocês para a gente recapitular, mas eu queria deixar esse momento aqui como um momento da importância que é estudar geografia bíblica, irmãos. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, mais uma vez, esse mapa. Olha só. Quando nós conhecemos um pouco a geografia, a gente começa a entender um pouquinho melhor a maneira em que Deus vai trabalhando no coração do seu povo. Um pouquinho melhor, meus irmãos. Só um pouquinho melhor. Quando a gente pensa assim, tá bom, pastor, o que o senhor está querendo dizer, por exemplo, sobre essa questão, onde o senhor quer chegar? Qual é o seu propósito? Eu quero mostrar para vocês aqui alguns mapas, e hoje, só para vocês terem uma noção de como esse momento na vida de Abraão foi um momento, não foi um momento qualquer,
o texto bíblico não dá muitos detalhes. Só conhecendo a geografia que a gente entende melhor. Porque, como eu disse para vocês há pouco, Abraão estava exatamente nesse lugar. Ele estava exatamente aqui em Siquém, nessa região. Quando a gente olha Siquém aqui, nós não entendemos direito, porque estamos olhando do mapa, e já somos muito privilegiados por esse mapa. Então, só recapitulando aqui, mais um pouco. Ele sai aqui da região de Harã, Abraão sai dessa região de Harã, desce, ou seja, lembrando que aqui hoje é a Síria, ele vem, passa aqui pelas colinas do Golã, ou, aliás, isso, colinas do Golã, possivelmente ele pega alguma rota, é uma rota que vocês já a gente vai chegar lá hoje, quando a gente for estudar sobre, né, essa questão dos montes. Vocês notarão que aqui é uma região muito alta, só para vocês terem uma noção, é uma altitude imensa aqui, e ele desce, e ele passa, então, vem possivelmente margeando aqui onde era Canaã, né? Passa pela Galileia, nos dias de Jesus era Galileia, né? O mar da Galileia, e chega nessa região. Então, quando nós olhamos assim, nós não temos uma noção muito grande, mas quando ele para exatamente nesse momento aqui, eu agora vou compartilhar com vocês, vou tentar mostrar para vocês, ó, temos o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Bom, só recapitulando algo aqui. Qual que era o monte da bênção e qual que era o monte da maldição? Lembram? O monte da bênção é? E o monte da maldição é? Ebal e Gerizim, é isso? Isso. Um é o da bênção e outro é o da maldição. Irmãos, é claro que aqui era só uma figura de linguagem, né? Que Moisés estava dando. Inclusive, esse episódio acontece quando Moisés está aqui, nessa região. Olha, Moisés está aqui nessa região, vocês verão já, essa região é uma região alta, tá? De montanhas. Então, eles estavam olhando para Canaã, não tinham passado ainda essa região aqui da Transjordânia, né? Porque eles estavam aqui na Transjordânia, ou seja, lembrando a todos que nos dias bíblicos, nos dias de Moisés, aqui era a Transjordânia, ou seja, essa região todinha aqui era a Transjordânia, o povo de Deus estava aqui, né? As 2,5 tribos já tinham conquistado as terras, já tinham pedido a permissão para Moisés para ficar nessa região. Essa região é um altiplano também, ela é alta, essa região. Aqui é uma depressão por causa do Rio Jordão, e aqui também, vocês têm que lembrar, essa região aqui também ela tem muitos montes e vales, e essa região onde a gente está falando, que é Siquém, era uma região também alta. Então, perceba, eu estou gastando esse tempo todo aqui para chegar agora nesse momento, porque eu quero destacar para vocês a visão que Abraão teve. Então, Abraão vem, passa pelas colinas, hoje como é conhecida, do Golã, passa pelo Monte Hermon, e quando ele vem descendo rumo a um lugar desconhecido que é Canaã, essa é uma região muito mais alta do que essa. Então ele já tinha uma vista. Mas quando Deus fala com ele no Vale de Siquém e diz, eu vou te dar essa terra, eu deduzo que Abraão tinha feito seu acampamento ali nos montes e no vale. Era algo comum para ele e para os seus homens caminharem ali naqueles montes e vales. E qual era a visão que Abraão tinha? Abraão tinha uma visão maravilhosa. E hoje, pegando aqui o Google Earth, a gente consegue fazer um pedacinho do que é essa visão. E por que eu fiz a pergunta, qual que era o monte de quem? Monte Ebal é o monte da maldição e o monte Gerizim é da bênção. Por incrível que pareça, o monte Ebal, ele é mais alto, irmãos. Ele é mais alto, tá? Olha lá. Ele é mais alto do que o monte Gerizim. E olha que coisa fantástica aqui no Google Earth, meus irmãos. Vocês vão ficar fascinados com essa informação que eu vou dar aqui para vocês agora. Claro que mais informações, perguntem para o Tomé, porque o Tomé é o meu professor sobre essas brincadeiras aqui, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui que eu fechei sem querer. Fechei sem querer. Olha só que interessante, irmãos. Sem querer eu fechei.
O Monte Ebal, ele é mais alto do que o Monte Gerezim. E quando você está mexendo aqui na internet, olha o que é a tecnologia, meus irmãos. Olha que privilégio a gente tem, hein? Olha só que fantástico. Quando a gente põe aqui, ó, Monte Ebal, você consegue ver aqui, olha, tá vendo onde está o meu mouse aqui embaixo? Ó? Ele está datando que aqui tem 830 metros. A parte mais alta do Monte Ebal tem 935 metros, ó. 933, 935. Conseguem ver aqui embaixo? Quando eu passo o mouse, eu consigo descobrir a altitude provável que é esse monte. Deu para ver aqui, ó, aqui embaixo? Vocês conseguiram ver? Conseguiram? Então, depois, isso vai ser uma delícia para vocês entenderem melhor a geografia. Olha só. Então, aqui está mostrando a altitude, né? Ou seja, aqui tem por volta de 935. Aí, quando você pega esse bonequinho e vem para cá, olha agora, vamos fazer uma viagem. Agora é a hora da gente brincar um pouquinho. Olha que coisa fantástica. Possivelmente foi essa visão que Abraão teve naqueles dias. Essa visão, meus irmãos. E aí agora aqui, quando a gente começa a passar e olhar, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem uma linha divisória entre a terra e você vê no horizonte o céu mais clarinho e dá para ver um azulado. Conseguem ver? Conseguem ver? Esse é o mar Mediterrâneo. Então, Abraão estava vendo Canaã e vendo o mar Mediterrâneo. E aí, relevo, quando a gente... Olha o relevo, que coisa linda, né? Olha aqui as terras, olha de onde ele vai vendo. Ele vai vendo os montes. Então, Deus falou com ele, aqui em Siquém. Eu deduzo que o que estava na memória de Abraão era tudo isso daqui, porque ali embaixo é um vale, já é um altiplano. A gente vai ver já. Mas olha só a visão que ele estava tendo, irmãos. Olha aqui, consegue ver ao fundo aqui? Aqui já é a parte onde são Jerusalém, é a parte mais sul de Jerusalém. Aqui é o Rio Jordão correndo, ou seja, ele está vendo aqui praticamente o deserto, já está vendo algumas cordilheiras do Sinai, Júnior. Olha só coisa fantástica. Por isso que Deus manda ele ficar no alto, para ele olhar a terra que ia alcançar. Exatamente, meus irmãos. Olha que coisa linda. E de tabela ele olha para a Transjordânia, porque aqui agora a gente já está na Transjordânia, ó, tá vendo? É a Cisjordânia, né? É o que, no caso, não, eu estou dizendo a Transjordânia, Júnior, aquela parte depois do Jordão que eu tinha dito há pouco, sabe? Sim. Né? Ou seja, olha só, e aí ele continua olhando, e ele vai olhando, e de repente ele chega de novo para o norte e vê aqui em cima o Monte Hermon, olha só. Então, percebam, essa foi a visão do pai da fé. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Deus disse para ele, olha, essa terra é sua e de todos os seus descendentes. Não tem como não se emocionar, meus irmãos. Eu deduzo que ele tinha caminhado, ele estava aqui em Siquém, e esses dois montes fizeram parte do quê? Do dia a dia deles ali. Dele e de todos os seus rebanhos, dos seus servos, porque lembrando que Abraão tinha, quando ele já vem para cá, ele tinha muita coisa. E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho, eu sei que a gente... Eu abri esse parênteses... Tem um problema, porque, né? Uma questão curiosa é que nessa escolha de Abraão, que ele viu essa terra, é um problema da terra, que é escassez de água, e, por exemplo, no mundo árabe, ele é rico em petróleo, Israel não tem nada de petróleo. Sim. Exatamente, Júnior, não tem, né? Pelo menos até o momento, né? Muito pouco, né? O que se tem aqui no Mediterrâneo, né? Mas agora, não tem. Quando eu falei Cisjordânia, Júnior, estava dizendo aqui, ó, essa região era a Cisjordânia, essa região. Atual Nablus, né? Isso, é. Aqui é Canaã, né? Nos dias de Abraão. Então, perceba, ele estava aqui, irmãos, ele teve essa visão. Fantástico, não? Agora, deixa eu mostrar um outro mapa aqui para vocês rapidamente, olha só.
Esse mapa aqui vai ser muito legal. Esse mapa aqui. Olha só, deixa eu mostrar esse mapa. Esse mapa vai dar uma visão panorâmica melhor do que eu acabei de falar para vocês. Ó. Olha só, aqui é a região da Transjordânia. Eles vieram do Egito, não passaram pela terra dos filisteus. Lembrando, né, irmãos, que a Palestina, Canaã, ela era caminho dos grandes impérios. Ela era caminho dos impérios dos hititas. Lembrando que nos dias de Abraão, os hitistas habitavam ali onde é a Anatólia, se sabe muito pouco sobre eles, mas eles guerreavam muito com os egípcios, né? Aqui era caminho e era rota comercial, por isso que essa região se tornou sempre uma região muito importante. E aqui também, pela o que chamamos de Transjordânia, era chamado Caminho do Rei. Então, só para, né, acrescentar um pouco as informações. Então, olha só, o povo de Deus, ele vem, tenta passar aqui, guerreia contra as cidades que não deixam ele passar, eles vencem. As 2,5 tribos pedem para ficar nessa região, Moisés deixa. Então, Moisés está acampado possivelmente aqui, meus irmãos. E eles estão olhando o quê? Eles estão olhando, lembrando uma coisa, irmãos, norte, aqui, ó, lembra os pontos cardeais? Sul, leste e oeste. Quando Moisés estava falando ao povo, possivelmente o sol estava... Vamos imaginar, meus irmãos, esse cenário. Aqui, como eu disse, eram cordilheiras, eram altas. Então, Israel ficou durante muito tempo acampado aqui. Ficou muito tempo. E quando Deus deu para ele o Monte Ebal e o Monte Gerezim, dizendo, escolham a vida, escolham a bênção e não a maldição, o Monte Ebal é maior do que o Monte Gerezim. Só que tem um detalhe. A gente vai chegar lá. O Monte Ebal, ele é de uma substância, como se fosse de pedras. Ele não tem vegetação nele. Ele é maior, mas ele é estéril, porque ele é de calcário. Já o Monte Gerezim, que é do lado, tem calcário, mas tem terra, então tem fertilidade. Então, imaginem essa cena, Deus falando com o povo dele, usando Moisés, e dizendo, olha, coloque 6 tribos aqui do lado do monte da bênção e mais 6 do lado do monte da maldição. E ele está dizendo para a nação, ó, escolham o monte da bênção, não da maldição. E muitas vezes imaginem também o sol se pondo e aqueles 2 montes perpetuando a memória do povo de Deus. Era um monte mais alto, mas era um monte estéril. Não faz lembrar o mundo e os prazeres do mundo, né, irmãos? Não é assim? Olha só, não é um monte mais vistoso do sucesso, da fama, do glamour, mas é estéril. Está condenado, né? E o monte da bênção pode até ser mais baixo, mas ele tem fertilidade, ele tem pastos verdejantes, né? Então, percebam, e por que eu estou falando isso para vocês? Ó, notem que aqui, nesse mapa, dá para ver a depressão de Israel, que essa parte é uma região mais montanhosa e alta, e aqui também, ó, aqui já começa a parte do deserto, e aqui vem as cordilheiras do Sinai, mas a gente nota bastante aqui, por exemplo, as montanhas da Judéia, Jerusalém, como um altiplano, e essa região também como um altiplano. Aqui é um vale, tá vendo esse vale? Vale de Jezreel. E aqui a Galileia também está no alto. Então percebam, irmãos, como é interessante, aqui deu para a gente notar um pouco como era montanhosa a geografia da Palestina. E aqui, nesse mapa aqui, nesse corte, a gente entende muito bem isso que eu estou dizendo, né? Aqui, ó, essa região que eu disse, ó, tá vendo esse corte aqui, ó? Esse corte é aqui a terra de Moabe. Olha a região montanhosa de Judá, aqui, ó, aqui pega parte da região montanhosa de Judá, pega parte do Vale Salgado, ó, aqui o Vale Salgado, aqui é parte dos filisteus, já um pouco mais baixo, chegando à região aqui do mar Mediterrâneo, Cefalá, essa região, olha que interessante, né? Então, deu para a gente ter uma visão panorâmica de como que é a geografia? Beleza?
Já já a gente vai voltar para eles. Tudo bem até aí? E aqui, ó, nesse mapa, tudo isso, meus irmãos, eu estou sendo bem cauteloso com vocês. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade, mas percebam, aqui também a gente vai entendendo um pouco essa questão da altitude da geografia. Ó. Percebam que aqui onde está esse verde mais escuro, aqui, ó, é essa região. Seria a região mais baixa, tá vendo? A gente vai aprender, e a gente já vai chegar lá, se tudo correr bem ainda hoje, quando falarmos sobre a hidrografia, quando formos falar sobre o Mar Morto, ou seja, o Mar Morto é aqui a 400 metros abaixo do nível do mar. O zero aqui é o nível do mar. Então, percebam, essas cores vão denotando um pouco de como era a altitude. Eu sei que vocês não vão conseguir ver, mas aqui em cima, o Monte Hermon é essa região. Por isso que ele fica mais branquinho. Em outros mapas eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Alguma pergunta? Não? Deu para ter uma noção? Aqui o Monte Carmelo, o monte onde o profeta Elias falava, habitava. Ou seja, irmãos, percebam, é muito lindo a geografia bíblica, né? Tá bom? Deixa eu pegar um outro mapa aqui para vocês, que isso vai ajudar bastante agora aqui na nossa compreensão. Oi? O estado de Israel é uma região muito árida, muito deserta. Muito árida, Júnior. Isso aí. Parecido com o Nordeste. Parecido com o Nordeste, exatamente. Lembra muito o Nordeste, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês essa outra foto. É claro, né, Júlio, que tem partes lá de Israel que não é assim, né? Tem partes lá de Israel que não é assim. Jericó, que né? Exato. Coral. Né? Deixa eu só pegar pouca, né? Aqui, ó. Esse mapa aqui dá para vocês verem um pouco melhor o que eu acabo de dizer. Olha essa tabela, tá vendo? As montanhas. Então, Júnior, a parte que é mais árida é essa parte da depressão, e quando chega aqui para o fundo de Israel, que entra ali nessa região dos desertos, né? E olha aqui, dá para ver, ó, Jerusalém está aqui, irmãos. Aqui é o Monte Sião, tá vendo? Onde nós estávamos falando há pouco, essa região, que é o Mar da Galileia, e aqui seria essa região onde eu estava falando, né, de Samaria, Monte Ebal, Monte Gerizim, tá vendo? Ó? Aqui é o 3, Samaria, tá vendo? É essa região. Então, percebam que nesses vales aqui também, Júnior, é onde, irmãos, é o Vale do Jordão, que é uma região fértil. Ao mesmo tempo, essa região aqui também, que é a região costeira, com a umidade também do mar e com o bloqueio das montanhas, essa região também, começando aqui por Samaria, pelo Vale de Jezreel, era uma região, Jezreel, né? Era uma região muito fértil. Hoje em dia, inclusive, irmãos, por causa das técnicas de agricultura, essa região, a agricultura o ano todo. No passado, não, né? No passado, havia muita prosperidade aqui nessa região de Samaria, no Vale do Jordão, e aqui nessa região, por causa do quê? Por causa desse clima, né? Olha o Monte Hermon aqui, irmãos. Estão vendo essa parte superior? Aqui está em destaque. Né? Eles fizeram um sistema de tecnologia hídrica lá, da década de 50. Por isso que Israel tem um problema sério com água, e eles fazem dessalinização do mar. E até o Líbano compra água de Israel. Sim, por isso, né, Júnior, inclusive, irmãos, uma coisa interessantíssima que acontece com Israel ainda hoje é o seguinte, aqui está o Monte Hermon. O Monte Hermon, olha só que interessante, irmãos, algumas regiões não chovem quase em Israel, outras chovem esporadicamente, e tem chuvas até torrenciais em algumas épocas do ano. Lembra do profeta Elias, quando ele sobe no monte e ora por 7 vezes até que vem o sinal? Pois é. Mas olha só que interessante, o Monte Hermon, a gente já vai chegar nesse ponto, ele é um pico muito alto e gelado, então quando há o degelo, e aqui vai surgindo, então aqui na realidade é onde nasce o Rio Jordão, e vem para o Lago Ula, ou
por um outro lago que a gente já vai ver, vem para o Mar da Galileia, e aqui é onde vem o Rio Jordão, que deságua aonde? No Mar Morto. Só que tem um detalhe, lembra no Salmo 183, que fala sobre o Monte Hermon? O Monte Hermon, ele dava para toda essa região aqui, irmãos, uma brisa. Então, quando não havia chuva, havia a irrigação da plantação por causa do vento que soprava do Hermon, levando umidade. Então, lembram de Gideão, quando ele fez a prova com Deus no orvalho? Lembram disso? Exatamente, é isso que o Hermon faz com Israel. Essa parte aqui, antes de chegar no Mar Morto, entendeu, irmãos? Olha o cuidado, né? E aqui uma outra coisa, né? Israel, agora, recentemente, conquistou as colinas do Golã. Ou seja, irmãos, essa região ela é estratégica hoje para Israel. Porque por causa do Monte Hermon, eles têm água que banha, né, todo o estado de Israel. Como o Júnior disse, se eles perderem aqui as colinas do Golã e não tiverem, assim, vamos dizer assim, até isso falando em geopolítica, irmãos, percebam que hoje, para você ganhar de um país, você não precisa de ganhar ele na luta, basta você basta você impedir com que as nascentes e os rios que vão banhar aquele país sejam mudados, né? Hoje em dia, então Israel, eles dependem demais dessa região norte, por isso que eles se posicionam de uma forma, eu diria, até estratégica na geopolítica atual. Por quê? Porque sem essas nascentes, o Rio Jordão deixa de alimentar aqui o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia deixa de ser potável para toda a nação de Israel. Então, percebam, né, irmãos, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor a geografia, a gente começa a compreender um pouco melhor como que é a movimentação, né? E aqui nesse outro mapa, irmãos, olha agora, olha que interessante. Mostrando aqui, é claro que está em escala, né? Tá? Aqui está em escala. Olha só o Monte Hermon. Ele está a aproximadamente 2.800 metros ou quilômetros, 2,8 quilômetros, né, de altitude do mar. Aqui está o mar, olha só, o mar está na altitude zero. Então, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu pôr outra cor agora. O mar está aqui, ó, né? O mar Mediterrâneo. Então, o Monte Hermon, olhando em escala, ele está aqui em cima. E olha só, é aqui onde nasce, vai desaguando, né, tanto do Hermon quanto de outros rios, vai chegando, como se diz, né, a nascente do Jordão. E a nascente do Jordão vem para essa região. Aqui, nesse ponto, exatamente onde está a Galileia, olha só que interessante, irmãos. Porque aqui, ó, aqui é o lago que a gente chama Lago da Galileia. Aqui é o Lago Ula. A gente vai chegar lá. Olha só, nessa depressão daqui até aqui, olha só, há um declive de 913 metros, só nesse pedaço aqui, irmãos. Ou seja, daqui até aqui, 913 metros. São 190 quilômetros. Quando a gente pensa em quilômetros, eu sei que para nós, brasileiros, é tudo muito difícil, mas a gente vai chegar lá já nas medidas. Vocês vão ver que, por exemplo, a costa marítima do Mediterrâneo, irmãos, ela não é mais do que 500 quilômetros. Para nós, o que é 500 quilômetros, irmãos? É chegar daqui aonde? Daqui no Rio de Janeiro, né? Rio, Minas. Né? Então, a costa do Mediterrâneo que banha Israel é por volta disso, de 500 quilômetros. Ou seja, é muito pequeno, né? Então, aqui está, né, olha, a Galileia, onde a gente terminou a nossa aula passada. Aqui temos essa planície do Esdraelon, né? Aqui está Esdraelon, mas outros nomes vão chamar Esdraelon. Percebam que aqui onde eu falei do Monte Ebal e Monte Gerizim, aqui é o vale, aqui é Siquém. E aí talvez você esteja dizendo, mas pastor, mas peraí. Não, desculpa, irmão, falei errado. Me perdoe. A planície de Esdraelon, aqui é o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e aqui é Siquém, tá? Então, só para reprisar, eu falei errado. Então, percebam que foi daqui que Abraão viu, né, teve a visão.
Aqui, o mar da Galileia, ele fica a menos 210 metros do mar Mediterrâneo. Que é um rio, mar, né? ele está praticamente no mesmo nível do mar Mediterrâneo. O mar da Galileia está a 210 metros de altitude para baixo do Mediterrâneo. O Mediterrâneo está aqui, ó. Esse corte, irmãos, esse corte aqui é como se nós estivéssemos dentro do Mediterrâneo, olhando para a geografia de Israel, tá bom? O Mar Morto está aqui, exatamente, aqui é o Rio Jordão, né? Então, olha como que ele vai caindo. E aqui o Rio Jordão está a 400 metros abaixo do fundo do nível do mar. E a profundidade mais profunda do Mar Morto é a 800 metros abaixo do nível do mar. Essa é a região mais funda do planeta, irmãos. Interessante, não? Aqui é a Foz do Jordão. Tá bom? Alguma dúvida? Interessante, não, irmãos? Interessante que esses mares chamados de mar é tudo lago, né? Galileia é lago, é rio. Sim. Chama de mar, né? Mas é lago, né? É lago. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente já volta para esses mapas, né? Aqui é uma outra, esse outro mapa é um mapa olhando como se nós estivéssemos aqui em cima, como se nós, aqui é o Mediterrâneo, tá? Então é olhando por outro prisma, tá bom, meus irmãos? Aqui seria o Mar da Galileia, o Rio Jordão, e aqui seria o Mar Morto, tá? Como o Júnior disse, hoje o Mar Morto ele tá menor do que era. Antigamente ele era maior. Aí aqui é a Península do Sinai e aqui já é o Mar Vermelho, tá bom? Então, aqui é olhando de cima essa foto. Podem ver que aqui, olha, talvez você diga assim, mas pastor, tá certo isso? É que aqui a gente pode ver que a gente até vê a curvatura da Terra, tá? Então, para vocês verem como essa foto é uma foto maior, né? Uma foto mais ampla, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso livro, né? Agora, da onde a gente tinha parado. Vamos lá, deixa eu só mudar aqui a página. Vamos abrir agora aqui. Nosso livro-texto, meus irmãos. Olha lá, rapidamente, né? Fazer um apanhado rápido sobre o que nós mencionamos na última aula, né? Então, abram o livro de vocês no material, né? Na página, no capítulo 4, tá bom? Falamos de Canaã, falamos da Transjordânia na última aula. Esse é o mapa, inclusive, que está no livro de vocês. Inclusive, eu particularmente achei que esses mapas ficaram muito fraquinhos, né? Vou até replicá-los aqui de outra forma para ficar maior aqui para vocês. Esses são os mapas de Canaã, né? Aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui novamente. Por outro mapa aqui para vocês. Esse mapa aqui, falando das 12 tribos de Israel. Aqui. Falamos na última aula sobre essa questão, né? Canaã, aqui deixa eu só pegar aqui, voltar um pouquinho, irmãos. Eu vou utilizar esses mapas aqui, tá bom? Na última aula falamos sobre isso, né? As 12 tribos de Israel. Trabalhamos bastante sobre a tribo de Simeão. Falamos sobre os danitas, que eles conquistam a parte norte. Falamos também sobre o reino dividido, né? Que é essa fase em que há a divisão nos dias de Roboão, em que Jeroboão fica com a parte norte, capital em Samaria, e Roboão, parte sul, com capital em Jerusalém. Falamos também sobre falamos sobre a Palestina nos dias de Jesus, e aí a gente parou exatamente aqui, enquanto estávamos falando sobre essa região, estávamos falando sobre a Galileia,
estávamos falando sobre essas regiões. Eu dei uma pincelada falando sobre a Palestina nos dias de Jesus, falando um pouco sobre a distribuição da Palestina com Herodes, está no nosso livro-texto, inclusive esse mapa ilustra muito bem também, esse mapa aqui, a Palestina sobre Herodes, principalmente Herodes o Grande, ele unifica a Palestina. Percebam, irmãos, a geografia é a mesma, o que vai mudando são os nomes, o que vai mudando é o nome que vai se dar agora a cada lugar, né? E então percebam que agora que a gente vai ter uma nova configuração, né, na Palestina, e aí eu parei falando um pouco sobre essa questão da Galileia, de Samaria, dessa região de Decápolis. Percebam que esse é o mesmo mapa, só que aqui nos dias de Herodes o Grande tinha alcances maiores. E aqui, depois que Herodes morre, os seus próximos filhos, que também são chamados de Herodes, como nós vimos lá no nosso livro-texto, Herodes Arquilau, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Agripa I e Agripa II. Eles acabam dominando sobre essas regiões. E aí nós ficamos para falar um pouquinho sobre a Galileia, né, a importância da Galileia. E eu destaquei aqui com vocês que essa região foi muito importante porque é aqui o quartel-general do nosso bendito mestre, a Galileia. Essa é uma região fundamental. Ou seja, Jesus... Deixa eu fazer um outro comentário aqui, meus irmãos. O reino de Deus, ele é tão extraordinário. Quando nós paramos... deixa eu só falar uma coisa. Todos esses mapas eu peguei na internet, tá, meus irmãos? Então, eu peguei de várias fontes, sempre que eu posso, mando as fontes para vocês, né? Mando nos grupos, hoje mesmo já mandei esses mapas para vocês. Então, voltando. O reino de Deus, ele é tão esplêndido. Quando a gente pensa que Jesus não saiu dessa região, e toda a obra que ele fez, ele ficou aqui nessa região, é surpreendente. E vou dizer mais, olha aqui os gadarenos, essa região de Decápolis, ou seja, as 10 cidades gregas. Jesus, praticamente, a grande maior parte do seu ministério, ele ficou aqui, ó. Teve uma passada rápida aqui em Samaria. Olha aqui Siquém, né? Mais uma vez, ó. Siquém, Sicar, né? Vai para Jerusalém algumas vezes. Tem umas passagens por Jericó, né? Fica na Judéia. Percebam, Jesus ele ficou nessa região, meus irmãos. E tudo que ele fez durante 3 anos e meio abalou a história da humanidade a partir daqui. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. De imaginar que dessa região o nosso mestre preparou os seus 12 generais para que, por meio da sua igreja recém-criada, ganhasse o mundo todo, é algo que a gente não tem como expressar, né? Tem como expressar. Então, a importância da Galileia, né? Vamos lá para o nosso livro-texto, meus irmãos. Galileia. Quero ler alguma coisa aqui com vocês sobre a Galileia. Alguma dúvida, meus irmãos, sobre essa questão do reino dividido, Reino Unido? Não? Essa aula de Antigo Testamento. Hein? Essa aula é de Antigo Testamento, exatamente, né, Júnior? Por sinal, né, Júnior, é um material muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, Galileia, meus irmãos, vamos ler um pouco sobre a Galileia. Eu queria gastar alguns minutos aqui com vocês sobre a Galileia. Vem aqui para nós, Tomé, por gentileza. Será que está funcionando, Tomé? Já o seu microfone? Está me ouvindo? Estamos. Galileia, Tomé, leia para nós, por gentileza. Galileia, nome. O nome Galileia vem do hebraico Galil, que significa anel, círculo e região. Pode continuar. Na Bíblia, há mais de 60 vezes ocorrências a Galileia, sendo a maioria no Novo Testamento.
além daquelas que se referem ao Senhor Jesus. As Isso. muitas Eu ia até te pedir para você não precisa ler, só ler o primeiro texto bíblico, tá? Pode continuar. além daquelas que se referem ao Senhor Jesus. As muito significativas do Antigo Testamento são Josué 27, 21, 32, Reis 9, 11, 2 Reis 15, 29, Crônicas 6, 76 e Isaías 9, 1. Localização. Está situada na região montanhosa e mais setentrional da Palestina. Estende-se dos Líbanos e corre para o sul, ocupando o lindo altiplano do Esdraelon. Que é aquela região que há pouco eu mostrei para vocês, que inclusive eu vou voltar a mostrar novamente aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês, que é essa região. Deixa eu só abrir aqui. Não estou conseguindo colocar o outro, mas eu vou colocar esse mesmo aqui. Aqui. Esse daqui, essa região. Pode ver, né? Então, ela está nessa região. Então, percebam, irmãos, como eu falei, né? É claro, como eu tinha dito, aqui está em escala. E por estar em escala, fica um pouco mais difícil. Mas é essa região, tá bom? A região da Galileia. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Eu vou. Aliás, irmãos, deu o horário. Deu o horário. Eu vou dar uma pausa agora. Mas alguma pergunta, meus irmãos? A gente vai trabalhar com mais detalhes os montes já, quando a gente chegar na parte da geografia. A gente vai chegar em várias categorias, né? Eu já estou antecipando um pouco, porque não tem como você separar uma coisa da outra. Mas alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos nesse intervalo, a gente volta já? Tá bom? Ok. Vamos comer o bolo, né? Vamos lá comer o bolo. É o bolo, cara. O Tomé vai nos enviar. Posso mandar foto do bolo aí para vocês. Aí você tá provocando. Aí não dá, né? Aí não dá, Tomé. Aí não dá, né, Júnior? Aí não dá. Aí não dá. Mas parabéns, viu, Tomé? Parabéns. Meu irmão. Deus abençoe. Depois a gente volta já. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe, meus irmãos. Até já. Fiquem aí na linha. Vamos para o nosso intervalo, tá? Para a gravação.